Vamos falar de 7 alimentos proibidos para quem tem gordura no fígado. E quando eu falo proibido, não é porque tu vai botar na boca e cair duro morto. É porque o ideal é que você evite, porque esses alimentos vão piorar a sua gordura no fígado. E claro que se você não tem gordura no fígado e por um acaso quer evitar que a gordura no fígado surja, você evitando esses alimentos, você também vai estar se protegendo da gordura no fígado. Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de gordura no fígado, já tem vídeo aqui no canal falando do que é a gordura no fígado, como ela ocorre, a infiltração da gordura entre as células do fígado, já tem tudo. Aqui a gente vai focar diretamente nos alimentos que pioram. Não vamos falar de tratamento, não vamos falar de diagnóstico. E o primeiro alimento, e aqui eu vou falar por categoria para não citar de forma individual, são os refrigerantes. Por quê, pessoal? Porque são bebidas ricas em açúcares. De forma geral, as pessoas acham que a gordura no fígado ela é proveniente do alimento gorduroso. Pronto, eu vou comer gordura, vai ter gordura no fígado. E não, pessoal. O principal alimento que gera gordura no fígado são justamente os açúcares, principalmente açúcares refinados, tipo aquelas comidas de padaria. E no caso do refrigerante, a gente está falando de principalmente a frutose como açúcar. Esse excesso de açúcar dentro do fígado é transformado em gordura que é depositado entre as células do fígado. Daí vem a gordura no fígado. O segundo alimento são as bebidas alcoólicas. O álcool, pessoal, ele é um dos maiores inimigos para o fígado. Por quê? Porque o fígado ele sofre microlesões com o álcool. Imagina, além de tudo, você tá com gordura no fígado e o fígado ainda tem que lutar contra a ingestão de álcool para se regenerar, para se reabilitar. Ou seja, o álcool gera processo inflamatório no fígado. Se já tem processo inflamatório, aumenta, consequentemente piora a gravidade da gordura no fígado. Porque a gordura no fígado ela pode ser simplesmente uma gordura no fígado, sem que ainda tenha gerado nenhum processo inflamatório no fígado, ou a gordura no fígado pode vir associada ao processo inflamatório do fígado, que é o que a gente chama de esteatohepatite, ou seja, que gerou a inflamação do fígado. O álcool potencializa isso, porque ele é mais um fator agressor, além da gordura que já está agredindo seu fígado. E assim acelera a gordura no fígado. Então o ideal é que os pacientes que estão em tratamento de gordura no fígado evitem álcool. Agora é a hora que eu peço. Pessoal, se esse conteúdo estiver sendo útil, aproveite e se inscreve no nosso canal. Eu sei que a gente esquece, está assistindo, mas isso ajuda muito a gente a ajudar mais pessoas. Bom vídeo. O terceiro alimento são as frituras. Pessoal, fritura de modo geral, tá? E aqui a gente está falando de fritura que utiliza literalmente óleo ou algum tipo de gordura para fritar. Se você pega seu alimentozinho lá de boa qualidade, você frita numa panela antiaderente, numa airfry, você vai para o forno sem utilizar óleo, a gente não considera isso fritura, tá? Fritura com óleo, é isso que eu tô querendo dizer. E aqui a gente tá falando de tudo, pessoal. A gente tá falando de batata frita, a gente tá falando de salgadinho, a gente tá falando de tudo que tem fritura, até aquelas castanhas que a gente gosta de comer. Elas têm uma boa parte delas que são fritas. A gente está falando de fast food, a gente está falando de frango frito. E esses alimentos, além de ter uma quantidade grande de gordura, o problema é que são gorduras ruins, são gorduras saturadas, que piora a nossa saúde de modo geral, mas principalmente a saúde do fígado, potencializando e piorando a gordura no fígado. O quarto alimento são doces e sobremesas. Esses alimentos, com certeza, são fatores fundamentais na formação da gordura no fígado. E aqui a gente está falando de tudo, pessoal. A gente está falando de doce, a gente está falando de sorvete, a gente está falando daqueles pães super elaborados, a gente está falando de massa, a gente está falando de açúcar refinado, a gente está falando de produto de padaria. Por quê? Tem grande quantidade de açúcar, estimula diretamente a conversão desse açúcar em gordura no fígado. O quinto dos alimentos são os embutidos. Pessoal, a gente está falando de todos os embutidos.
Ah, é gostoso? É gostoso, mas a gente está falando, pessoal, de uma situação de uma pessoa que já tem um problema, ele já tem uma doença, ela já está estabelecida. Tem situações que a gente não vai ter tudo que a gente quer na nossa vida. E aí algumas coisas têm que mudar para que a gente perdure um pouquinho mais a nossa vida. E os embutidos, pessoal, a gente está falando de tudo. A gente está falando de salsicha, de calabresa, de presunto, a gente está falando de salame, a gente está falando de todo aquele negócio que fica pendurado na área do açougue, do supermercado, que é extremamente fácil de comprar, que geralmente está num pacotezinho que você puxa, bota no pão, é uma maravilha. Esses alimentos, além de ser rico em gordura saturada, em gordura ruim, eles têm uma quantidade de conservante muito grande que vai piorar a gordura no fígado, sobrecarrega o fígado, gera processo inflamatório do fígado, de forma geral, piora a situação daquele paciente que já está com a gordura no fígado. O sexto alimento, pessoal, são os fast foods. E aqui não é para você imaginar que é só fast food de marca. A gente está falando de qualquer comida rápida que tem um preparo básico em condimentos, em alimentos ultraprocessados, frituras, hambúrgueres, pizzas, salgados, que tem uma quantidade de gordura grande, uma quantidade de caloria muito grande. Se você tem uma quantidade de caloria grande no alimento, isso aumenta o potencial de você engordar. Se você engorda, também é um fator prejudicial para quem tem gordura no fígado, e aí entra num ciclo de piora dessa doença. E o sétimo alimento, que também vai para os produtos de padaria, são os pães e as massas, assim como outros carboidratos, pessoal. Esse processo ele é extremamente importante durante o seu tratamento, entendendo, pessoal, que a gordura no fígado ela é uma doença silenciosa. Você não vai ter sintomas até que chegue num momento que ela já está no estágio mais avançado. Ela é uma doença silenciosa que demora muito tempo para gerar um problema para aquele paciente, mas os problemas relacionados à alteração da função do fígado são problemas graves. São problemas graves, com tratamento difícil, em que situações muito avançadas pode ser que nem cura tenham. Então, muito cuidado com isso, avaliem com cuidado. Se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus.